Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lucas. Hoje eu gostaria de compartilhar uma passagem bíblica que se encontra em Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Para aqueles que estão assistindo esse vídeo, eu quero agradecer. E aqueles que quiserem procurar na sua Bíblia, se encontra em Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. A história do povo israelita, a história de Moisés é muito interessante, porque o povo era escravizado, o povo era explorado, o povo não tinha muita liberdade, e ali Moisés, mandado por Deus, pedindo para que Faraó deixasse o povo ir, mas sempre o Faraó recusava, dizia que não ia deixar. E teve um tempo que Deus começou a mandar as pragas. Foi uma, foi duas, foi três e depois foi 10. Teve 10 pragas para convencer a Faraó a deixar o povo ir. Mas mesmo depois de ter deixado o povo israelita ir, ter a liberdade, o coração de Faraó se endureceu de novo e quis ir atrás do povo. E o povo, apavorado, viu tudo aquilo, e na frente tinha o mar e atrás tinha Faraó, e o povo começou a murmurar: Moisés, por que nos tirou daqui? Não tinha lugar para morrer, não tinha sepulcro no Egito, e você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto, lugar de sol, e a noite é muito ruim. Como pode ter feito isso? Não foi exatamente assim que está escrito na Bíblia, mas é assim que dá para entender que aconteceu. Assim que seria nos dias de hoje. Eles não entenderam o trabalhar de Deus, eles começaram a murmurar. Nós devemos murmurar, por mais que pareça impossível, por mais que pareça estranho, por mais que pareça ruim. O trabalhar de Deus é uma coisa incrível. Deus, ele precisou tirar o povo do deserto por causa da murmuração. O povo teve que sofrer mais, ficar mais tempo no deserto para conquistar a vitória, que era a terra prometida. Não murmure, não questione, porque a palavra de Deus, a Bíblia fala que Abraão, ele não questionou quando Deus ordenou ele sacrificar o seu único filho. Não devemos questionar. Faça igual a Abraão, faça igual a Moisés. Não questione, não murmure. Olhe para trás, veja tudo que Deus já fez por você. Veja o que Deus fez na sua vida. Nós devemos aprender a ser gratos por aquilo que temos, mesmo que seja pouco ou muito. Seja grato pelo aquilo que Deus te deu. Deus te tirou do Egito, Deus, ele fez maravilha na sua vida. E você está aí murmurando, por que murmura?
Aprenda a olhar o lado bom das coisas. O povo israelita estava olhando que na frente tinha o mar e que atrás tinha Faraó. Mas só que nós não devemos olhar para isso. Eles não olharam que eles tinham um Deus poderoso. Eles não olharam para nada disso. Mas nós devemos aprender a olhar o lado bom. Não olhe apenas o lado ruim. Se nós ficarmos olhando o lado ruim, nós não vamos para frente. Uma coisa que eu ouvi nos vídeos, e que eu ouvi, que eu aprendi, é que nós não podemos mudar as coisas que acontecem conosco, com a gente, mas a gente pode mudar a forma que nós reagimos a ela. O povo israelita, em vez de murmurar, de reclamar para Moisés, porque eles não foram falar com Deus, porque eles não tinham fé em Deus, porque eles não foram falar tudo isso para Deus, entregar para Deus, ter fé que Deus tinha uma solução para livrar, porque o que estava acontecendo, Faraó nervoso, querendo que o povo voltasse, revoltado, o mar na frente, tinha que acontecer. Talvez o que esteja acontecendo na sua vida tem que acontecer por algum motivo. Tudo tem algum motivo. E depois você vai entender. Algum dia você vai olhar. Pode demorar, pode ser rápido, mas algum dia você vai entender o trabalhar de Deus. Pelo menos dessa vez. Talvez esteja acontecendo alguma coisa agora, mas depois você vai entender. Alguma provação, alguma coisa que você não goste, alguma angústia. Quem sabe na sua família, na sua vida financeira, não sei. Mas algum dia você vai ver. Nós devemos ser fiel até o fim, ter fé, porque Deus é fiel para te provar. Se Deus, Ele é Deus na hora de mandar uma provação para ver se nós cremos nele, para ver se nós somos fiel. Deus é Deus para te dar bênção. Deus é Deus para mudar o seu cativeiro, como mudou o cativeiro de Jó. Deus está mandando, estenda sua mão sobre o seu problema. Deus ordenou Moisés estender o cajado que ele tinha recebido faz tempo, quando Deus ordenou Moisés livrar o povo israelita das mãos do faraó. E Moisés questionou: como assim? Já estava questionando o trabalhar de Deus, porque ele falava: quem sou eu? Nós não somos nada sem o Senhor Jesus, mas só que com Ele nós podemos mover montanhas. E ali Moisés falou para Deus: e se o povo não acreditar em mim? Como que o povo vai acreditar? E ali Deus mostrou o cajado. E com aquele cajado, Deus deu muitas vitórias para Moisés. Deus deu vitória para ele. Deus, ele te entregou algo na sua mão. Muitas das vezes não seja um cajado, muitas das vezes não seja uma capa. Muitas das vezes você nem consegue ver. Mas dentro de você tem alguma coisa que Deus te entregou. Algum dom, algum mandamento, alguma ordenança, alguma ordem. Quem sabe Deus te deu uma ordem, um dom. Usa o que Deus te deu. Usa para fazer o bem, para mostrar para as pessoas que Deus, ele é fiel, que Deus, ele é um Deus de milagre. Nós às vezes não entendemos, mas nós devemos crer. Põe a sua mão, erga o seu cajado, pega o que você tem e ponha sobre o seu problema. Se você tem fé, clama a Deus. Se você tem amor,
dê amor ao próximo. Se você não tem, busque a Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Deus, Ele está mandando hoje você pôr a mão sobre o seu problema. Mas como assim? Orar, ler a Bíblia. Deus, Ele pode te dar uma resposta através da Bíblia. Às vezes você está com algum problema, às vezes você faz uma pergunta e você abre a Bíblia e lá tem a resposta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus falando com você. Tenha fé. Lê a Bíblia quando você puder, que a Bíblia fala muito nos nossos corações. Ore. E através da oração você vai sentir a presença de Deus e ver como que é bom. Como que Deus é bom, como Deus é fiel. E depois que o mar se abriu, que eles atravessaram, e depois de atravessar o mar se fechou, Moisés cantou, louvou. Quando chegar a sua vitória, louve o Senhor, porque foi tudo o que Deus tem feito. Olhe para trás. Moisés olhou para trás. Eu creio que ele olhou e viu, lembrou do deserto, lembrou do faraó, lembrou do Egito, que no Egito ele não tinha paz, que no Egito ele não tinha liberdade. Olhou para trás e que algum tempo antes ele estava pensando em como se livrar daquele mar. Eu creio que Moisés ele tinha muita fé, mas mesmo assim ele deveria olhou para o mar, mas nós devemos ter fé, porque é através da fé que acontecem os milagres. Deus escolheu você, Deus escolheu Moisés para livrar o povo, porque Deus olhou para lá do céu e viu Moisés. Na Bíblia não fala, mas Moisés deveria ser um homem justo. Mesmo antes de Deus ter chamado Moisés para fazer a obra, Deus te chamou. Não importa quem você é, o que você fez, o que você deixou de fazer, Deus ele te chamou do jeito que você é. Quem sabe para te mudar, mas Deus te chamou, Deus ele tem o propósito na sua vida. Ele quer mudar a sua vida e a vida das outras pessoas através da sua. Faça diferença como Moisés fez. Através de Moisés, muitas pessoas foram salvas de ser mortas pelo faraó ou até mesmo pelo mar. Porque Deus usava Moisés para falar com o povo. Deus ele quer usar você. Deixa Deus te usar. Não dê lugar para o diabo, não. Não murmure. Vai estar acontecendo isso, mas não importa. Vai estar acontecendo isso e aquilo, mas Deus está com você. Naquele mar estava seco, a terra estava seca. E daí você se pergunta, mas isso daí é impossível. Deus gosta de fazer as coisas impossíveis para você ver que Deus, ele tem poder. Deus, ele é fiel. Deus, ele gosta daquele que tem fé. Você tem que ter fé. Não é à toa. Não é de brincadeira que você ouve, que está escrito na Bíblia, que a fé pode mover as montanhas. Não é à toa. Pela fé, Abraão, ele ofereceu Isaac, seu único filho, em sacrifício. Mas só que por causa da obediência e pela fé, Deus multiplicou os descendentes de Abraão. Pela fé, muitas coisas foram feitas. Imagina sem elas. Sem a fé, o que teria? Pense em todos os milagres e pense na fé. Onde que a fé se encaixou? Tenha fé. Quem sabe o
seu problema pode ser resolvido com aquilo que Deus te entregou na sua mão, com a fé, com aquilo que você tem dentro do seu coração, com aquilo que Deus entregou para você usar. Use o que Deus te entregou, use o seu cajado. Tenha confiança em Deus. Não importa se tem o mar ou se tem o faraó. O que importa é que você está com Deus. O que importa é que você está com Jesus. Não importa o faraó, não importa o mar. É aquilo que eu falei nesse vídeo. Não olhe para os lados ruins das coisas, olhe para o lado bom. Em vez de olhar para o faraó, em vez de olhar para o mar, em vez de olhar que você está quase sendo perdido, olhe para Deus, olhe para cima e veja que você tem o Deus que não dorme de dia nem de noite, está ao teu lado cuidando de você. Em vez de reclamar, se desprezar, que tem muitas pessoas que acham que pelo aquilo que ela fez, para ela não tem jeito, ela se despreza, porque eu sei que tem. Não faça isso, peça para que Deus te ajude. Não pense desse jeito. Ore que Deus vai mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar. Peça para Deus. Em vez de reclamar de alguma coisa, ora para que Deus melhore. Se você ir na casa da vizinha para reclamar de alguma coisa, não vai adiantar. Se você começar a xingar todo mundo por causa de algum seu problema seu, não vai adiantar. Se você começar a gritar para lá e para cá, não vai resolver o seu problema. Clame para Deus, chame para Ele. O quanto menos a pessoa talvez souber, às vezes é melhor. Porque na Bíblia fala que é bom você até fechar a porta do seu quarto para orar. Não precisa sair falando para todo mundo de alguma coisa que aconteceu. Fale para Deus. O que você deve falar para todo mundo é do milagre. Fale do milagre que Deus fez. Fale do que você era antes e do que você é agora. Que Deus ele possa mudar a sua vida. E que Deus venha fazer milagres. Que Deus venha abrir mar. Que mar venha se abrir. E ali, mesmo além de Deus abrir o mar, além de Deus colocar a coluna que se acendia de noite e de dia se apagava, enquanto o faraó queria perseguir o povo, Deus ele tirou as rodas, arrancou as rodas para dificultar a velocidade, para dificultar que alcançasse o povo israelita. E marche na presença do Senhor. É marchando, é tendo fé, é obedecendo, é confiança, é tendo confiança, é se importar com o próximo, que você vai vencer e que milagres vão acontecer na sua vida. Tenha fé. Guarde essa palavra no coração. Sempre que tiver algum problema, lembre-se que Deus ele resolve tudo. Quando tiver alguma provação, lembre-se de usar a fé, use aquilo que Deus te deu. Lembre-se de não olhar apenas para o lado ruim das coisas. Olhe mais para o fundo, olhe mais para dentro, olhe mais para o profundo, que você vai ver que lá no fundo tem uma saída. Olhe que lá no final do túnel tem uma saída. E a saída é Jesus. O seu guia é Jesus. Lembre-se de ser grato a tudo que aconteceu. Pode espalhar para todo mundo o que Deus tem feito. Só não precisa falar dos seus problemas. Fale com Deus. Clame a Ele. Use o que Deus te deu e tenha fé. Guarde essa palavra no coração e que o Espírito Santo possa falar cada vez mais no coração de cada um. Igual Jó. Seja fiel, igual Jó.
Ele não olhou o lado ruim das coisas. Se você procurar na Bíblia sobre tudo que a fé tem feito, sobre tudo que a fé é capaz, vai ter muitos. Eu não me lembro se é em Romanos, mas fala todas as pessoas, era muitos, não era pouca não, que usaram a fé para algum milagre, que pela fé eles realizaram muitas coisas. O milagre de Jesus, pela fé muitas pessoas receberam milagres. Por tudo. Ore para que Deus possa te ajudar naquilo que você precisar. Tenha fé. Use o que Deus te deu. E que o Espírito Santo possa falar cada vez mais no coração de cada um. Amém.